Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, nesse instante nós nos colocamos diante da Tua santa presença, e na Tua presença, Senhor, nós viemos saudar e cumprimentar a todas as pessoas que ouviram essa transmissão e que sejam gravosamente abençoados pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essas palavras eu cumprimento a todos numa boa noite em nome de Jesus. A minha Bíblia está aberta no livro de Isaías, no capítulo 9 e no versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegra na ceia e como exaltam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque todas as armaduras daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto e fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento destes principados e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Olha, irmão, nós estamos vivendo hoje uma época muito difícil, uma época em que o povo hoje se afastaram muito do Senhor e procurando outras coisas, outras aventuras, e não a felicidade, a paz, a alegria, a realidade que Deus tem nos dado, principalmente a nossa salvação. Quando Deus viu que tudo estava perdido praticamente, Deus restaura e resgata um povo que estava sem esperança. Nós vivemos hoje numa época que o mundo está perdendo as esperanças do Senhor, porque o próprio homem se desvia da presença de Deus, e aí a situação vai ficando difícil. Aqui no livro de Isaías, ele diz uma palavra muito clara, muito observadora, no versículo 2, que diz: o povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha bem, né? Hoje o povo está assim, irmão, está perdido, está no escuro, está desorientado, né? Estão andando pelo vale da sombra da morte. Você vê que cada dia acontece uma coisa diferente, cada dia aparece uma doença diferente, alguma coisa que não tem saída, onde o homem, a inteligência humana, não é capaz de resolver os problemas. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que tudo aquilo que você coloca nas mãos de Deus tem respaldo. E ele disse assim: aquele povo que estava sem saída, eu não sei como é que está a sua vida agora, nesse momento, eu estou falando com você, mas eu não sei como é que qual a sua situação,
como é que está a sua fé, né? Mas a Bíblia diz que aquele que está no vale da sombra da morte, né, resplandecerá a luz, irmão. Aquele que andava perdido, que estão perdidos, sem saída, Deus tem uma saída. E quando Deus viu que o povo, Israel, o povo estava perdido, Ele disse mais aqui no versículo 3, ó, tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa, e como exaltam quando se reparte o despojo. Cada um que recebe uma bênção, ele transborda de alegria. Hoje é tempo de nós buscarmos a nossa bênção e nos resplandecer como a luz da manhã. Aumentar a nossa fé em Cristo, porque Ele está sempre presente na nossa vida. No versículo 4 ele diz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Naquela época os medianitas perseguiam Israel, fazia tudo para destruir, o povo vivia oprimido, preso sobre aquelas perseguições. Então, olha bem, os medianitas perseguiam Israel. Hoje existem milhares de legiões malignas, espirituais, negativas, que não vemos, não enxergamos, não sabemos quem é, mas que nos perseguem dia e noite. Temos que nos colocar nossa vida no altar, buscar a presença de Deus e rever os nossos conceitos diante do Senhor. Como que está a minha vida? Como que está a sua vida? Qual é a nossa falha? Onde nós estamos falhando? Nós precisamos rever os nossos conceitos para que Deus possa cada dia mais nos aproximar de nós e nos alegrar, e alegrarmos de nós também, porque quando nós servimos a Deus com alegria, com amor, com verdade, com fidelidade, Deus se alegra em nós. Nós somos algo especial para Deus. Mas só que hoje o homem não vê dessa forma. Ele vive procurando os seus próprios prazeres em si mesmo, de uma forma esquisita que não dá para entender. Mas Deus está esperando. Esse jugo Deus quer quebrar na tua vida. Esse peso Deus quer tirar do seu ombros. Essas coisas que acontecem, Deus quer te ajudar, mas nós precisamos nos colocar na presença para que Deus possa nos abençoar. No versículo 5 ele diz o quê? Porque toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto e fogo. Olha bem, Deus está prometendo aqui nesta palavra mudar a nossa história, perdoar nossos pecados, mudar a nossa história, mas também queimar tudo aquilo que nos persegue, que nos atormenta, aquela angústia que nos condena, o sangue que é derramado, que nos condena à morte. Deus quer tirar e Deus quer fazer de nós vencedores. Então, para isso, Deus olhou para a terra e achou uma única solução: enviar o seu filho, enviar alguém que podia. Só que esse Salvador, ele veio como um menino, como uma criança. Deus tirou do trono da glória, fez Jesus menino e nos entregou para nós aqui através da Virgem Maria, né? Então, aqui nós vemos que ele diz aqui no versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Eu quero dizer para vocês que nas minhas orações, quando eu oro às vezes para pessoas com problema, com enfermidade, com doenças incuráveis, eu tenho orado e tenho mencionado essa palavra, né? Então, e Deus tem respondido. Muitas vezes eu tenho falado que o castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros de Jesus, e sobre as pisaduras deles fomos sarados. Essa palavra também está lá no Isaías 53. Né? Aqui ele diz: um menino nos deu, nasceu. Um filho nos deu. E todo o principado estava sobre os seus ombros. Jesus já nasceu criança com a responsabilidade de salvar o mundo, com a responsabilidade de salvar eu, você e toda a nação, todo ser humano. Só que para isso acontecer, nós temos que acreditar e buscar e reconhecer o senhorio daquela criança. O próprio Jesus disse que se nós não tornarmos como uma criança, jamais entraremos no reino do céu também. Então o que nós temos que fazer? Aí ele vem com essas características que mostra quem é Jesus. Ele vem com 5 nomes que nos fortalecem, que nos faz viver. Olha bem, maravilhoso. Eu quero perguntar para vocês: Jesus é maravilhoso na sua vida? Conselheiro, aquele que cuida de você, que ouve, te escuta e te orienta da forma que é necessária. Deus forte. Existe alguém que pode mudar a sua história mais do que Deus? Jesus veio com essa responsabilidade de ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E como resplandor da nossa vida, ele traz o nome de Príncipe da Paz. Todos os nossos problemas, nossos pecados foi jogado sobre os ombros de Jesus. E ele não nos recusou por causa disso. Pelo contrário, ele nos abraçou do jeito que nós somos. Eu quero dizer para você que Deus te ama, meu filho, do jeito que você é. Só que tem uma coisa: isso não significa que você entra no céu do jeito que você é. Então é por isso que eu digo que temos que rever nossos conceitos, nossa vida, e para nos colocar com o direito de estar junto e entrar no reino do céu com Jesus. Um Deus forte. O que faz um Deus forte? Existe algum ser espiritual nos céus ou na terra mais poderoso que Jesus? Não existe. A responsabilidade da nossa vida está em Jesus. E esses dias mesmo eu passei fiquei muito amargurado, muito triste. O meu irmão estava numa situação desesperadora, né? Mas ele não tem Jesus assim. Ele não vê dessa forma. Ele é ligado mais pela idolatria, pelas coisas que não levam a Deus, né? Só que ele tem aquela fé doida dele lá, mas é uma fé, né? Agora, aí eu comecei a orar e buscar a Deus em favor dele. A cirurgia, tudo aquilo que estava encalhado, travado, que não tinha jeito, ele já estava quase morrendo praticamente, já desesperado, sem saída. Com poucas orações que eu orei, intercedi em favor dele, Deus abriu as portas, ele fez a cirurgia, Deus trabalhou na cirurgia na vida dele, e hoje ele está em casa em recuperação. Por quê? Porque Deus ouviu o nosso clamor. Esse é o Deus forte. É o Pai nosso, é o Pai eterno. É o Pai que busca. Desde o princípio do mundo, Jesus está conosco, cuidando de nós. Por isso que ele é Pai da eternidade. É o Príncipe da Paz, por quê? Porque ele é o Filho unigênito de Deus. Então, Príncipe da Paz, né? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós hoje somos príncipes para quando servimos a Jesus. Mas para sermos príncipes do Senhor, nós precisamos seguir os passos do rei, irmão. Não existe um príncipe que herda o trono se não fizer parte
da responsabilidade e das ordens real. Né? Jesus é o rei, nós somos príncipe. Quando nós aceitamos Jesus, descemos a água, recebemos o batismo no Espírito Santo, seguimos os passos de Jesus, nós somos príncipes do Senhor. Né? Príncipe de quê? Príncipe real, porque nós vamos herdar o trono junto com Jesus. A única diferença é que nós nunca vamos ser rei. Glória a Deus por isso, porque a responsabilidade seria maior. Mas somos príncipes que vamos estar junto com o nosso rei, o nosso pai, o nosso rei eterno. Jesus é o rei eterno, por isso que ele é considerado pai da eternidade, príncipe da paz. Ele nos promove a paz, ele nos traz a paz. Para isso acontecer, é necessário que nós buscamos a Deus e confiamos no Senhor. É bom servir ao Senhor. É difícil, porque o mundo nos oferece tantas coisas. O mundo nos oferece tanta coisa que às vezes nós tira a nossa realidade, a nossa fidelidade. Mas eu quero dizer para você que no versículo ainda, no versículo 7, diz assim: do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha bem, se você é uma pessoa temente a Deus, que serve a Deus, seus filhos têm 90% de chance de servir ao Senhor, de acompanhar esse Deus eterno e tornar também herdeiro do trono junto conosco. Por que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo? Nós somos herdeiros porque somos filhos de Deus, e somos co-herdeiros porque não vamos herdar o reino do céu sozinhos. Então nós temos muitos irmãos, e hoje Jesus nos convida nesta hora, nesse momento, para você ir lá buscar aquele irmão que está na calçada, aquele irmão que está no crime, aquele irmão que está na perdição, aquele irmão que está no adultério, aquele irmão que está em toda a área difícil, para você trazer para Jesus, trazer para ele se limpar, se colocar diante de Deus e ser junto conosco dentro do Deus, irmão. É tão maravilhoso quando você pega uma pessoa da lama e vê ele crescer, vê ele prosperar, vê ele ser abençoado. É muito bom, né? Quantas pessoas já passou por a igreja aqui, ó, numa situação de miséria, e hoje é próspero. Pessoas que sacaram aqui entrevados, sem poder andar, e a gente ora, Deus entra com providência, cura, ele sai feliz, alegre, cantando, né? Então é assim que Deus quer trabalhar na sua vida e na minha vida. Mas para isso nós temos que ir lá buscar quem? Porque às vezes o inimigo coloca aquela pessoa contra você e ele se levanta, às vezes irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra ele. É assim, é bíblico isso daí. Então, às vezes se o seu irmão ou sua irmã, que seja, se levantar contra você, falar besteira, falar francura, não se preocupa, coloca nas mãos de Deus, porque o Senhor é poderoso e justo para fazer justiça que ele está fazendo aqui no versículo 7, que ele está nos orientando. E a justiça dele não tem fim. Quem disse isso? O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor maravilhoso, Rei, Pai da eternidade do cidadão. Então é muito importante que você entenda essas coisas para que Deus possa, pessoal. Eu gostaria de estar falando muito mais, mas o nosso tempo é curto. Nós vamos estar orando por você agora para a honra e agora do nosso Deus. Amém? Orar com seu coração, seu nome, se estiver em Jesus, que eu vou orar para Deus te abençoar e te resgatar em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Deus de amor, Deus maravilhoso, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Neste momento, Senhor, eu venho colocar a nossa nação na palma das suas mãos. Esse ser humano, meu Deus, que está triste, aflito, às vezes sem saída, desorientado, meu Deus. Às vezes não tem nem lembrança de olhar para Ti e pedir alguma coisa. Mas eu venho, meu Pai,
como pastor, como servo do Senhor, eu vou interceder por ele para que o Senhor estenda as tuas mãos, cubra com o seu manto sagrado, resgata essa alma, meu Deus, dessas vidas que estão sofrendo, traz na mente, meu Deus, nos pensamentos dessas pessoas, que o Senhor é um Deus, um Deus maravilhoso, que é um Deus forte, que pode mudar a história de cada um deles. Pai, estende agora as tuas mãos poderosas, salva, Senhor, essas almas que estão sofrendo. Ah, Senhor, entra no coração de cada um, porque Tu és maravilhoso e muda, Senhor, todo o conceito, meu Pai, arranca toda a ira, toda a fúria, todas as sendas malignas, espíritos de demônios que às vezes oprime e domina o coração do ser humano, seja expulso agora pelo poder da Tua palavra, cura todas as enfermidades, meu Deus, aonde quer que esteja uma pessoa doente e enferma, passa as Tuas mãos da ponta dos pés ao alto da cabeça, restaurando carne, sangue, nervos, ossos, meu Deus, órgãos internos e externos dos Seus filhos, sejam curados, abençoados, traga o alívio, meu Deus, na vida e na alma dos Teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.